Olá, vamos chegando para mais uma live. Tudo bom, Erivelton? França, sejam bem-vindos à última live desse projeto. Boa noite. Tô só ajeitando uma coisinha aqui, rapidinho. Ok, tá, vamos lá. Então, vou começar essa live. Muitas pessoas comentam comigo que esse horário é um horário que não podem assistir, ou tem algumas pessoas que não têm Instagram. Por isso que Tom França, seja bem-vindo. Por isso que essa live, ela também fica salva, né? Ela também é publicada no YouTube, né? E aí eu deixei meu nome aqui, que é o canal que essa live também vai estar publicada. Então é nesse canal, Bárbara Matiusi, que sou eu. Então gostaria de mais uma vez desejar boas-vindas a todos aqui, todos que estão assistindo essa live neste momento ou que vão assistir essa live posteriormente. Bom, essa é a última live de 4 lives que eu fiz referente ao curso Primeiros Passos no Violão para a Terceira Idade, um projeto aprovado ali pela Fundação José Augusto, em parceria com o governo do estado, pela Lei Aldir Blanc, né? Então, para mim é uma satisfação poder fazer parte disso, né? Principalmente porque eu acredito muito nessa possibilidade de pessoas mais velhas poderem aprender algo novo, né? Isso faz muito bem para a saúde, né? E principalmente neste momento que estamos vivendo. Bom, então essa live, como eu comentei, ela é a última de uma série de 4 lives. E essa live, ela é referente às aulas 7 e 8 que foram publicadas nessa semana que passou, né? Então, para quem está assistindo essa live pela primeira vez, cada live eu fiz referente a 2 aulas que foram publicadas na semana, tá? Então, se você perdeu alguma, volta lá e assiste, tá? Ou então assista as aulas, pelo menos dessa live, para você poder ficar um pouquinho mais por dentro do assunto, porque eu vou falar somente dos dois assuntos que foram ditos nas aulas, tá? Então, assim, resumindo todo o projeto, é um curso básico de violão para a terceira idade, então ele foi pensado para pessoas acima de 50 anos, porém outras pessoas também vão poder aprender se assistir às aulas, né? É totalmente possível aprender. É que a didática foi pensada para essas pessoas acima de 50 anos, tá? Então é um curso básico começando lá do zero. Claro que em 8 aulas a gente não consegue passar tudo, mas como o próprio nome do curso já diz, são os primeiros passos, né? Então, e com certeza os primeiros passos de muitos, né? Porque o violão ele dá muitas possibilidades e no curso eu trago muitas possibilidades também de continuidade caso o aluno queira, tá? Então, então foram feitas 8 aulas, foram publicadas 8 aulas. Se você não viu, se você quer aprender o violão lá desde o início, assista a primeira aula, né, desde o primeiro, e é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, sempre que você começa a aprender alguma coisa, nunca passe para a próxima etapa sem antes ter concluído, né, sem antes ter entendido o que foi feito ali naquela primeira aula, tá? Na primeira e na segunda, dependendo de onde você estiver. Porque senão começa a ficar difícil, né? E você acaba se desestimulando. Então, o ideal é que você faça a primeira aula, faça os exercícios, conclua os exercícios,
para que se torne mais fácil você pular depois para a segunda aula e assim por diante, tá bom? Então, e não precisa ter pressa, né? Não precisa ter pressa e você ainda pode assistir quantas vezes quiser, porque todos os vídeos vão estar salvos. Outra coisa, esses vídeos, eles pedem, né, um material de apoio. Então, quando você vai assistir as aulas, você pode só assistir, mas o ideal é que você tenha esse material de apoio. E esse material, eu disponibilizo para quem entra no grupo do WhatsApp. Então, tem um grupo do WhatsApp que o link ele está na bio, tá? Então, é só voltar, depois que terminar essa live, volta lá na página inicial e clica no link que está logo na página inicial, lá em cima, tá? Clicando no link, você vai ser direcionado diretamente para esse grupo do WhatsApp. E lá no grupo do WhatsApp eu envio todos os materiais. 100% gratuito, tá? E de muita qualidade, tá certo? Então, assim, se você conhece alguém ou se você está nessa faixa de idade e quer aprender, né, a tocar violão, então eu aconselho muito esse curso, tá? Ou então compartilhe com quem você acha que gostaria de aprender, tá? Importante ter violão, tá? Algumas pessoas, eu tô falando isso, mas muitas pessoas me perguntam se é preciso ter. E sim, é preciso para poder praticar, tá? Porque apesar de estar ali com o vídeo, você tem que ter essa prática do instrumento, tá bom? Porque senão você não vai evoluir, tá? O violão, o curso é 100% prático, tá certo? Muito bem, então essa live, ela é uma live de tira dúvidas, então eu vou fazer um grande resumo aqui das aulas 7 e 8 desse curso, que já estão, né, publicados, já estão disponíveis, tanto nessa página do Instagram, da Clavicorda, quanto no meu canal do YouTube, Bárbara Matiusi. Eu até coloquei porque meu nome é um pouquinho diferente, então eu coloquei aí para que vocês não tenham dificuldade depois ali na hora de procurar, tá bom? Então eu faço um grande resumo e eu tenho sempre que correr um pouquinho porque às vezes eu perco a noção do tempo aqui, uma hora passa muito rápido. Então eu faço um grande resumo e se alguém tiver alguma dúvida, tá? Conforme eu for explicando aqui, pode falar que eu respondo, tá certo? Pode me parar aí que eu respondo. Então vamos lá. Quais foram os conteúdos dessas aulas? Eu falei um pouquinho sobre a pestana, tá? Vou falar um geral aqui. Eu falei um pouco sobre a pestana, que é uma dificuldade de muitas pessoas, principalmente quem está começando a tocar violão. Ensinei alguns acordes novos, tá? Esses acordes, para quem não sabe montar, para quem não viu, para quem não sabe ler o diagrama dos acordes, também tá lá na primeira aula, tá? Acho que tá na segunda, se eu não me engano. Alguns exercícios que eu fiz também, esses exercícios provavelmente eu não vou fazer aqui porque a gente não vai ter tempo de fazer, mas está na aula, tá? Então, como eu disse, é um resumo aqui, tá? Com mais, o que você precisar, com mais detalhe vai estar ali na aula, bem explicado, bem detalhado. E com certeza você consegue aprender assistindo ali as aulas. Ensinei alguns ritmos também e a gente aplicou esses ritmos em algumas músicas, tá? Então eu vou fazer aqui, eu tô olhando pra cá porque eu tô com uma colinha aqui pra não esquecer nada, tá bom? As outras aulas estão no YouTube? Sim, todas as aulas e todas as lives estão no YouTube e nessa página, tá? Tá lá salva, gravada, assista quantas vezes você quiser, quando você quiser também, tá certo? Tá tudo lá. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar então falando um pouquinho da pestana. A pestana, ela é uma técnica, né, que a gente utiliza principalmente o nosso dedo 1, né, da mão esquerda, o dedo que a gente prende aqui, né, que a gente aperta as cordas. E o que consiste a pestana? Consiste na gente prender, apertar duas ou mais cordas, né? Tem gente que acha que a pestana é só isso aqui, todas as cordas. Não, a gente pode prender duas, se prendeu duas cordas, já é pestana,
tá? Aí a gente costuma chamar de meia pestana, mas é pestana, tá? Então, quando a gente prende 2 ou mais cordas, a gente já tá fazendo a técnica da pestana. Então, minha sugestão, tá? Uma dica. Quando você for estudar a pestana, e aí a pestana é assim, é algo pra vida, tá? Não é uma coisa que você vai conseguir fazer de um dia para o outro, de uma semana para outra, pode levar meses para você se acostumar com a pestana. Porque assim, quem toca violão, quem começa a tocar violão, sabe que a ponta dos dedos sempre vai ficar um pouquinho dolorida. Isso é comum, tá? Porque a gente tá ali apertando uma coisa estranha, né? A gente tá fazendo uma força diferente do que a gente tá acostumado a fazer e, consequentemente, isso vai resultar em algumas dores, né? A gente tá falando aqui na ponta dos dedos, que é onde a gente prende, né? Onde a gente aperta ali, aqui as cordas, tá? Então, essa dor na ponta dos dedos é totalmente comum e uma hora acaba, tá? Mas para acabar tem que estar sempre praticando. Acaba porque forma um calinho, né? Então o dedo fica um pouquinho mais, a ponta do dedo fica um pouquinho mais duro, né? É como se formasse uma pequena camada aqui na pontinha dos dedos. Então, e a pestana não é diferente. A gente está fazendo ali uma força também diferente do que a gente está acostumado a fazer ou do que a gente nunca fez, né? Então é uma pressão diferente, tá? Então, nem se preocupem se vocês não conseguirem fazer de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro. É comum ter essa dificuldade mesmo, até porque, o que acontece? Quando a gente vai fazer um acorde com pestana, a gente não utiliza somente essa força de um dedo. A gente tem que utilizar, além dessa força de um dedo, a gente tem que usar outros dedos, né? Então, às vezes, a gente tem essa forminha aqui, ó, que é muito comum, né? Essa forminha de você prender todas as cordas e usar mais 2 dedos, ou essa forminha aqui também muito comum, de usar todos os dedos, né? Ou essa aqui também. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades de pestana, né? Muitos acordes que são feitos com a pestana e que a gente precisa ter ali uma certa prática, né? Uma quantidade de vezes que a gente faça ali uma certa rotina de estudo para fazer a pestana. E aí eu passei alguns exercícios, né? Para praticar a pestana. E assim, uma coisa que eu indico muito, uma dica mesmo, assim, é que você faça a pestana sem pensar na qualidade do som, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer aqui, vou fazer esse acorde aqui que é um Fá maior, né? Então, o acorde de Fá maior é esse som aqui, ó. Eu faço a pestana na casa 1, então eu prendo todas as cordas, depois o dedo 2 aqui na terceira corda, segunda casa, dedo 3 na quinta corda, terceira casa, e dedo 4, quarta corda, terceira casa, embaixo do dedo 3, ó, tá? Então, essa é a forminha, né? A gente pode chamar de forma, tá? E já vou explicar por quê. Então, essa é a forminha do Fá. E esse é o som. E aí, vocês não vão se preocupar, por exemplo, com a qualidade do som. Nem que o som saia isso aqui, ó. Tá vendo? Porque o início do estudo da pestana é importante que você se acostume ali com o acorde, né? Com o que você vai fazer, com os seus dedos, a posição ali dos dedos, tá? Mais do que isso, eu aconselho você não pensar em pestana antes de conseguir fazer alguns outros acordes mais básicos, acordes que não utilizam a pestana. Inclusive, eu ensino também a simplificar a pestana, ou seja, não fazer pestana no início, tá?
Então, qual é o objetivo? É você aprender a fazer a pestana, mas a longo prazo. Só que muitos acordes pedem pestana. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar. Às vezes, o som muda assim pouco, muito pouco, né? Então, por isso que a gente acaba simplificando, porque acaba não influenciando tanto no som, tá? No som do acorde. Mas eu decidi colocar a pestana porque é uma técnica que a gente usa. Para mim, é uma técnica essencial para quem toca violão, mas a minha dica é: não se preocupe com isso agora. Vá praticando aos poucos, tá? Vá praticando aos poucos para que um dia ela fique fácil para você, tá certo? Então, assim, qual exercício que eu fiz, né, na aula e o que eu vou passar aqui para vocês? Comece a pestana, lembra que eu falei que a pestana é quando a gente prende duas ou mais cordas? Então, comece a pestana com 2 cordas. Prende, né? Pega o dedo 1, né? O dedo indicador aqui, prende e toque as 2 primeiras cordas, né? Veja qual é a força ali que você tem que fazer para o som sair, tá? Aí você vai experimentando. Quando ficar bom as 2 primeiras cordas, aí você sobe para 3 cordas. Quando ficar bom, sobe para 4, depois para 5, depois para 6, tá? Esse quando ficar bom não precisa ser no mesmo dia não, tá? Você pode ir treinando isso em várias casas, né? Você pode treinar só 2 cordas em várias casas, depois só 3 cordas também em várias casas. Gente, a longo prazo, tá? É pra vida esse estudo da pestana, tá bom? E aí, aos poucos, vocês vão colocando ali o acorde, vão fazendo os acordes e vão testando ali qual é a dificuldade, se a dificuldade é a abertura dos dedos, se a dificuldade é o som que não quer sair, enfim, vocês vão testando isso. Mas uma coisa eu posso garantir, com a prática, persistência, uma hora a pestana sai, tá bom? Então, nem se preocupe. É claro que assim, o tempo de aprendizado de cada um é diferente, tá bom? Então, é isso. Outra coisa sobre a pestana. Quando você vai fazer ela, não é somente a força dessa pinça aqui, né? A pinça que o polegar tá aqui atrás e quando você aperta aqui. Então, não é somente essa força, tá? A pestana também, ela vai sair quando você encontra uma posição do seu indicador. Então, assim, às vezes, essa parte aqui não é a melhor parte de prender, tá? Às vezes isso aqui não é melhor. Para muita gente, deixa eu ver aqui como eu vou fazer aqui. Para muita gente, essa lateral aqui, né, um pouquinho mais na lateral, é onde o som vai sair melhor, tá? Então, você tem que ir ajustando o seu dedo para ver qual é a melhor posição, tá? Para mim, um som melhor vai sair se eu fizer um pouquinho do lado, tá? Eu acho que não dá para ver muito bem, mas eu não tô fazendo isso aqui, ó. Bem reto, né? Aqui bem pra frente aqui. Eu eu viro sempre um pouquinho. Pra mim é melhor, tá? E você pode também fazer esse teste de ir virando o dedo. E uma outra coisa que também pode facilitar a pestana é você fazer uma leve pressão com o braço para baixo, tá? É uma leve força para baixo, tá? Então você vai prender aqui, apertar, escolher a posição que fica melhor e uma leve força para baixo, tá? Leva ali o seu braço para baixo, tá? Faça isso, treina isso e veja se você consegue, tá? E aos poucos mesmo você vai ajustando ali o que fica melhor para você, certo? Muito bem. Então, eu fiz aqui o Fá maior, que foi um dos acordes que eu ensinei, né, na aula, que é justamente um acorde que usa a pestana, e a gente
a gente tem muitas músicas que utilizam esse acorde de Fá maior, né? Então, vou fazer aqui mais uma vez para vocês, ó. E outra coisa, tem gente que prefere fazer o acorde com pestana começando dos outros dedos e não do dedo 1, que vai fazer a pestana. Por exemplo, eu vou fazer aqui de novo o acorde de Fá, mas agora eu vou começar com os outros dedos. Então, o dedo 2, terceira corda, segunda casa. Dedo 3, quinta corda, terceira casa. E o dedo 4, quarta corda, terceira casa. Pronto, eu tô com esses 3 dedos aqui e falta a minha pestana, que é na primeira casa, pegando todas as cordas. Esse é o acorde de Fá maior. Por que eu falei da forma, né? A forminha. Essa forminha aqui, né? Essa posição aqui do Fá maior, eu posso utilizar ela em várias outras casas, começando de várias outras casas. Em cada casa que eu começo, eu tenho um acorde diferente, tá? Não vou entrar muito em detalhe aqui, porque isso é muito teoria. Mas essa é uma das vantagens da pestana, que a gente pode utilizar uma única forma, né, uma única posição para poder fazer vários acordes, né? E aí é só a gente mudar aqui de casa, tá? Começando de uma casa diferente. Começou de uma casa diferente, já virou outro acorde, tá certo? Então a gente tem essa forminha do Fá, que é muito comum. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não trouxe mais nenhum outro acorde, não, com pestana não. Mas a gente tem outros acordes, por exemplo, a gente tem o Si, que é essa forminha aqui, é uma pestana na segunda casa até a quinta corda, ó, eu não preciso ir até a sexta, se eu for até a quinta, já tá bom, tá? Tem gente que gosta de ir até a sexta, mas aí a gente vai evitar tocar a sexta corda, tá? Então, vim aqui com a minha pestana, ó, veja como esse acorde de Si, o meu dedo tá bem na lateral aqui, ó, eu tô fazendo bem, pegando aqui, ó, pressionando justamente com essa lateral, tá? Porque senão fica mais difícil, né? Então você pode ajustar o seu dedo, ele não precisa ficar assim, tá? Ele pode ficar um pouquinho na lateral para justamente você ver ali o que fica melhor para você fazer. Então, o acorde de Si é isso aqui, ó. E se eu mudar de casa, já vira também outro acorde, tá? Então, ter a pestana, ela, apesar da dificuldade de muitas pessoas em fazê-la, ela tem também essa vantagem, né, de você poder usar a mesma forma, o mesmo acorde, digamos assim, em outras casas, e sendo em outras casas vai virar outros acordes, tá certo? Então, assista lá as aulas, essa aqui é do conteúdo da aula 7, tá? Que aí lá vai ter uns exercícios para você poder fazer junto comigo, tá? Bem detalhado, bem explicado, bem pausado também para você poder fazer comigo. Legal. E aí eu ensino então a fazer o acorde simplificado deste Fá. Então algumas pestanas têm a possibilidade de simplificar o acorde, como eu disse, não vai ser o mesmo som, ou a gente vai ter algumas limitações, mas é uma forma de você poder usar esse acorde, por exemplo, o acorde de Fá, que a gente encontra em muitas músicas, mas sem fazer a pestana, né? Para quem tá começando, eu acho que é o ideal, porque muitas pessoas deixam de tocar, muitas pessoas vão deixar de tocar aquilo que quer tocar, que gosta, por conta de uma pestana, de uma técnica que é mais difícil, né? Então, é aquela coisa, você vai desenvolvendo a técnica e enquanto isso, você faz ali o que você consegue fazer, né? Depois, com o tempo, aí você coloca a pestana, né? Também não vai ficar com um acorde simplificado para a vida toda, tá bom? Então, quando você se sentir mais seguro, você vai lá e coloca a pestana, tá? O acorde simplificado, a gente vai fazer isso aqui, ó, uma escadinha, tá? Então, a escadinha vai ser o seguinte, dedo 1 na primeira casa, segunda corda, dedo 2
na segunda casa, terceira corda, e dedo 3 na quarta corda, aqui ó, terceira casa, tá? É uma escadinha. E aí você vai tocar. Tá? Para esse acorde, você vai evitar tocar aqui a última corda, tá? Essa corda aqui, ó. Então, você vai começar a tocar a partir da quinta. Se tocar a sexta também não tem problema, tá? Não vai ficar bitolado com isso, mas vai evitar, tá? Tenta evitar. E aí, esse é o acorde de Fá simplificado, tá bom? Ensinei também o acorde de Dó maior, e o acorde de Dó maior é o seguinte: dedo 1, primeira casa, segunda corda, dedo 2, segunda casa, quarta corda, e dedo 3, terceira casa, quinta corda. Também é uma escadinha, só que é um pouco mais espaçada, tá? Então aqui esse acorde de Dó, também a gente toca a partir da quinta aqui, desliza para baixo. Tá? Olha a diferença do Fá simplificado para o Dó. O Fá simplificado, eu posso manter o meu dedo 1 aqui, ó, e só baixar o dedo 2 e 3. E para ficar Dó, eu subo. Fá e Dó. Fá e Dó. Tá vendo? Então, ter essa noção, né, dos dedos que a gente vai utilizar, qual dedo fica, qual dedo se move, para onde o dedo se move, para baixo, para cima, é uma noção legal que a gente tem que ter, tá? Legal. Depois, nós vimos o acorde de Ré menor. Lembra que eu disse que tem outras, né? Mas duas principais classificações de acordes, os maiores e os menores, tá? Muda a posição, muda o som, muda algumas notas também. Então vamos lá. O acorde Ré menor ele é um pouquinho mais difícil para muitas pessoas, tá? Para algumas pessoas não, mas para a maioria sim, porque ele tem uma abertura um pouquinho maior. O acorde de Dó talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade também, porque ele tem ali uma abertura de dedo um pouco maior, tá? Essa abertura geralmente é um pouquinho mais difícil. Mas aí você vai praticando, na primeira aula eu ensinei alguns exercícios de alongamento, é legal fazer, tá? França, por que os comentários estão desativados no YouTube? Não sei, eu posso dar uma olhada, tá? Você sabe me dizer se são todos os vídeos? Bom, eu vou olhar depois e se tiver desativado, eu ativo, tá? Eu confesso que eu não sou muito de fazer publicações no YouTube, então eu praticamente comecei meu canal com esse projeto, tá? Então eu vou dar uma olhadinha lá, tá certo? E aí eu vou ver lá, vou descobrir onde eu ativo, tá certo? Eu achei que estava ativado. Na verdade, quando eu publiquei, eu não vi essa possibilidade de ativar ou não. Também não entendo muito, mas eu vou dar uma olhadinha nisso, tá bom? E vou ver, inclusive, em todos os vídeos, tá? Terminando aqui, eu faço isso. Obrigada. Então, vamos lá. Então, tem que trabalhar um pouquinho a abertura da mão, tá? Também ajuda para fazer os acordes. Ré menor, a gente tem o dedo 1 na primeira casa, primeira corda, dedo 2, segunda casa, terceira corda, e dedo 3 na terceira casa, segunda corda. É isso aqui, tá? Aí toca, aqui a gente vai tocar da quarta para baixo. Tá bom? Tem algumas pessoas que têm dificuldade, como eu comentei, de fazer o Ré menor, e por isso
A dica que eu dou é tentar substituir o dedo 3, que é esse aqui, pelo dedo 4. Apesar do dedo 4 ser um dedo mais fraco, né, para muitas pessoas, pode ser que ajude, tá? Então você pode fazer esse teste, ou colocar o dedo 3 ou colocar o dedo 4, tá? Tentei comentar lá Isla Bonita e não pude por estar desativado. Ah, tá. Eu vou dar uma olhada então nesse vídeo, tá? Eu acho então que os vídeos desse projeto, eles estão ativados. E talvez lá Isla Bonita talvez não esteja mesmo, mas eu vou conferir, tá bom? E aí se tiver eu desativo, tá? Muito bem, vamos lá. Então, no vídeo eu faço um exercício com esses acordes, então eu não vou fazer agora por conta do tempo, tá? Mas vocês vão lá e tenta fazer o exercício comigo. É um exercício de troca dos acordes, tá? Então eu fico trocando lá do dó pro fá, pro ré menor, enfim, para poder fazer, para você ficar, para poder ficar fácil essa passagem dos acordes, tá? Um outro ritmo, um ritmo novo aqui para vocês. Esse ritmo algumas pessoas chamam de pop rock ou de balada, tá? Ele é um ritmo que ele pode servir para vários gêneros musicais. Então ele pode servir para hoje em dia, né, como o povo chama, que a gente tem hoje, o sertanejo universitário, ele serve para pop rock mesmo, enfim. Vocês vão perceber que esse ritmo, ele vai encaixar, os dois ritmos que eu vou ensinar aqui hoje, eles vão encaixar em muitas músicas, muitas músicas. Eu arriscaria dizer que eles são os ritmos mais usados, tá? Para tocar músicas populares, né? Tanto nacional quanto internacional. Então, muitas pessoas chamam de pop rock esse ritmo. Vocês talvez encontrem mesmo esse nome em outros vídeos que vocês assistirem. Esse ritmo com esse nome, pop rock, tá? Tanto é que os dois ritmos eu considerei como pop rock 1 e pop rock 2, tá? Porque realmente eles se encaixam em muitas músicas ali do rock, do pop rock, nacional, internacional, mas também eles podem encaixar em outros estilos de música, em outros gêneros, certo? Vamos lá. Eu vou fazer esse ritmo então, primeiro com a boca, tá? Ensinando para vocês como é o ritmo. Vou fazendo o violão e aí é aquela coisa, vocês vão gravar o som do ritmo, tá? Então vai ser isso aqui, ó. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. De novo. Tenta fazer comigo também, ó. Pá, 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 pá. Agora eu vou fazer o som para baixo e o som para cima, tá? Quem é meu aluno sabe. Quando eu deslizo a mão para baixo, eu chamo de tum, e quando eu deslizo para cima, eu chamo de tá, tá bom? É essa movimentação que eu quero que você faça. Lembrando, se você tem facilidade de fazer um outro tipo de movimentação, sei lá, diferente do que eu fizer aqui, e aí você vai ver, por exemplo, 3 para baixo, 3 para cima, 2 para baixo, enfim. Essa movimentação da mão é o de menos. O importante é que você encaixe aqui nesse ritmo que eu tô fazendo para vocês, tá? Então, olha só. Pensando nessa movimentação de para baixo e para cima, o ritmo vai ser isso aqui, ó. Tum, tum, tá, tá, tum, tum. De novo. Tum, tum, tá, tá, tum, tum. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos fazer 2 vezes para baixo, tum, tum, 2 vezes para cima, tá, opa, engasgou aqui, tá, tá, e 2 vezes para baixo. De novo, ó, 2 para baixo, 2 para cima, tá, tá, e 2 para baixo. Só que no ritmo que eu fiz, ó,
tum, tum, tá, tá, tum, tum. Vai ser isso aqui, ó. De novo. Certo? Tem que dormir com esse ritmo na cabeça, para não esquecer, tá bom? Então, sempre relembrar esse ritmo. Por quê? Porque esse e o outro, na escrita, tá? Quem tem o material de apoio sabe disso. É uma escrita muito parecida, né? Porque são duas flechinhas para baixo, duas flechinhas para cima e duas flechinhas para baixo, né? Tum, tum, tá, tá, tum, tum. Tum, tum, tá, tá, tum, tum. Tá certo? Então tem que testar aqui, tem que treinar, beleza? E aí eu trouxe uma música para praticar, que é a música Por Onde Andei, de Nando Reis. E essa música tem 4 acordes, que são Dó, ó, vou fazer aqui pertinho, Dó, o Sol, que nós já vimos nas outras aulas, depois o Ré menor e depois o Fá. E aí o Fá simplificado, tá? Para facilitar. E essa música, então, ela vai ter somente esses 4 acordes, que vai ser durante a música toda. E nessa sequência, tá? Dó, Sol, Ré menor e Fá. E aí vocês vão treinar essa sequência nesse ritmo, ó. O Dó, começando pelo Dó. Depois o Sol. Ré menor. E o Fá. Tá bom? Tem que treinar. Muito bem. E aí na aula também eu faço a música completa, tá? Para quem quiser me seguir, treinando, tocando, praticando, tá lá a música completa. Muito bem. Depois, na outra aula, o que nós vimos? Deixa eu abrir aqui a próxima aula. Tá, nós vimos mais um acorde só. Por quê? Por que eu fiz isso? De ir colocando... Tem aula que eu coloco 3, tem aula que eu coloco 1, tem aula que eu não coloco nenhum. Porque simplesmente os acordes, o aprendizado dos acordes, eles são cumulativos, tá? Então, por exemplo, você aprendeu o acorde Mi maior e Lá maior. Você aprendeu hoje. Se a gente acrescenta um Ré maior, que foi o que a gente fez, né? Primeiro, se você tem Mi e Lá, Mi maior e Lá maior, você tem ali muitas músicas para tocar com Mi e Lá. Aí você acrescenta um Ré maior, já cresce a possibilidade, já cresce as possibilidades de músicas, né? Então você tem muito mais músicas para poder tocar. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo acordes novos, mas aqueles antigos que você já sabia, eles vão estar ali presentes. Porque os acordes básicos, né, principalmente os acordes maiores e os menores, eles estão presentes em quase todas as músicas, né? Então, por exemplo, essa última aula, apesar de ser a última aula, ela poderia ser a aula mais difícil do curso, mas eu coloquei só um acorde. Por quê? Porque eu trouxe uma música que tem uma quantidade maior de acordes, mas são acordes todos que vocês já viram nas outras aulas, tá? Então, eu só precisava ensinar mais um para poder ensinar essa música, tá? Então, isso acontece muito. E com esses acordes que eu trouxe no curso, vocês têm muitas possibilidades de tocar. Nossa, eu não sei nem dizer quantas músicas vocês podem tocar com esses acordes, tá? Muitas, milhares de músicas. E outra coisa, eu ensinei também a ler o diagrama dos acordes, né? Aquela tabelinha, é como se fosse uma tabelinha, né? Que representa o braço e as casas do o braço,
com as casas e as cordas do violão, né? Então eu ensinei a ler esse diagrama e você sabendo ler esse diagrama, você toca qualquer acorde, né? Se você sabe interpretar esse diagrama, você toca qualquer acorde, tá? Então vamos lá. O último acorde que eu ensinei, que tá nessa aula 8, foi o Lá menor. Então você aprendeu ali na segunda aula você aprendeu o Lá maior. Nessa última aula eu vou te ensinar o Lá menor, tá? E olha só. Lá menor, dedo 1, primeira casa, segunda corda, dedo 2, segunda casa, quarta corda, e dedo 3, segunda casa, terceira corda, embaixo do dedo 2, tá? E esse é o Lá menor. E a gente vai tocar aqui, ó, na mão direita, começando a partir da quinta corda e deslizando para baixo. Lembrando, se tocar a última, não tem problema, mas você vai evitar tocar a última, tá? Esse é o acorde Lá menor. E aí tem alguns exercícios também, alguns exercícios práticos, né, de troca de acorde. Gente, esse exercício de troca de acorde, ele é muito bom. Ele te obriga, na verdade, né, te força a você trocar, a você passar de um acorde para o outro em sequências diversas, né? Então, por exemplo, você passa de um acorde de Lá menor para um Sol, de um Lá menor para o Dó, e você vai percebendo ali qual é a movimentação. Isso uma hora se torna natural e fácil, tá? Mas é muito importante que você faça essa troca de acorde. Se você mora num lugar que não te dá muita possibilidade de tocar violão por conta do som do violão, né? Às vezes, se você mora em apartamento e não pode ter muito barulho e o som do violão pode incomodar alguém, esse exercício de trocar os acordes, ele é ótimo. Por quê? Porque essa é uma das dificuldades principais de quem está começando, que é justamente a rapidez na troca do acorde, tá? Então, fazer esse exercício, e uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, é fazer esse exercício mesmo sem o violão. Se você tá, sei lá, indo para o trabalho, indo para a escola, sei lá, e tá sem o violão, claro, né? Você, sei lá, você tá no carro, no ônibus, não sei. Você tem seu braço ali, que você pode fazer a posição do acorde para ir acostumando a sua mão e para você ir lembrando também da posição do acorde. Isso ajuda muito, muito. Até porque na hora que você tá ali vendo a música, tocando aquela música, você não precisa o tempo todo tá ali voltando para o desenho do acorde, para o diagrama. Então você já tem na sua cabeça. Por quê? Porque você praticou o Lá menor, você praticou o Lá maior, o Ré, o Sol, o Dó, tá? Então essas posições aqui no braço ajuda muito, tá bom? E claro, se você tiver o violão, mesmo sem som, tá? Mesmo sem poder tocar, faça também, tá? Nossa, gente, ajuda demais. Sério, tá? Vai por mim. Então tá lá os exercícios para praticar a troca dos acordes e tá no vídeo, tá? Vai lá na aula para me acompanhar, que lá eu faço bem lentinho, bem para ficar bem fácil. E o ritmo é o seguinte, aí a gente vai esquecer um pouco aquele outro, depois para você lembrar, se for o caso, volta a esse vídeo, mas por enquanto a gente vai esquecer um pouco aquele outro. E como eu disse, visualmente ele é parecido com o outro, se a gente pensar nas setinhas. Mas eu vou fazer aqui para vocês e vocês vão perceber que falando o mesmo ritmo, né, ou tocando, não tem nada a ver. É o seguinte, vai ser pá, 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 pá. Pensando na direção da mão, se é para cima e para baixo, o ritmo é o seguinte: tum, tum, tá, tá, tum. Tum, tum, tá, tá, tum.
Vou fazer agora no violão. Olha só. Mais uma vez. Mais uma vez. Então, o que eu fiz? 2 vezes para baixo. 2 para cima. Tá, tá. E uma para baixo. De novo. Tá, tá. Mais uma vez. Legal. E aí, como uma música, uma forma de praticar essa música, eu trouxe a música Como Eu Quero, de Kid Abelha. Nessa música, a gente tem os acordes Dó, o acorde Sol, Lá menor, Mi menor e Ré menor. Tá? Todos os acordes, o único acorde novo nessa música, nessa música é o Lá menor. Todos os outros são acordes que vocês já viram nas outras aulas, tá certo? Gente, então é isso. E aí essa música também tá lá no vídeo para praticar, tá? Eu faço ela completa também para quem quiser. Então é isso, gostaria muito de agradecer a todos vocês. Se vocês, não sei se todos aqui assistiram as outras lives, mas elas estão gravadas, elas estão no Instagram, nesse Instagram, tá? Essa foi a última live do projeto Primeiros Passos no Violão para a Terceira Idade. E para quem quiser aprender ou quem conhece alguém que queira aprender, as aulas todas são 8 aulas, 100% gratuitas, tá? Elas estão todas publicadas também, já estão salvas aí nesse mesmo Instagram. Também tem no canal do YouTube, para quem não tem Instagram, tá? Se você conhece alguém que queira aprender, mas não tem Instagram, o canal do YouTube é Bárbara Mattiusi. Coloquei aqui o meu nome, tá? Sou eu, Bárbara Mattiusi, para quem não me conhece. Então é isso, eu sou professora de violão, tá? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode entrar nesse site, nessa página da Clavicorda e também na minha página pessoal, essa Bárbara Mattiusi mesmo, tá? Para conhecer um pouquinho mais. Trabalho também com outros instrumentos, basicamente o violão e o ukulele, que eu gosto muito, tá? Então, gostaria de agradecer mais uma vez todos que estiveram aqui. Se você quer receber o material dessas aulas, tem que entrar no link que está na bio, né, nessa página aqui da Clavicorda. É só voltar depois que terminar a live, volta lá no comecinho no comecinho do Instagram, ali na página principal inicial da Clavicorda, que vocês vão ver o link, tá certo? E é isso. Então, o grupo do WhatsApp, ele vai ficar aberto por mais um mês, tá? Depois eu vou fechar o grupo para dúvidas mesmo, né? Se você tiver alguma dúvida, ou se você quiser, você pode também escrever tanto no direct para mim, quanto nos comentários da live ou de algum outro vídeo que você assistiu, tá certo? Que eu vou responder com o maior prazer, tá? Então, muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam compartilhar, né? É sempre bom a gente compartilhar coisas que fazem bem à saúde, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando. Saúde mental, saúde física, né? A gente está precisando. E assim, é um curso 100% gratuito, de qualidade, né? Então tem um material ali de apoio. E eu agradeceria muito se vocês pudessem compartilhar, tá? Com quem você conhece ou você mesmo para poder aprender, tá certo? Então um abraço, espero contar com vocês também em outras oportunidades, tá certo? Boa noite a todos e até a próxima!